Vai começar orando aqui. Quando a gente começa a entrar no espírito de oração, preparar, amém? Amém, Silvinha? Silvinha vai orar também com a gente. Jesus, obrigado, Pai, por essa manhã. Nós te louvamos, Deus, nós queremos agradecer, Deus, porque estamos aqui, Jesus, e o Senhor nos dá essa oportunidade. Então, Pai, que o Senhor, nós queremos agora preparar os nossos corações, Pai. Nós queremos, Pai, baixar toda a guarda, baixar, Pai, todo o achismo, para que nessa manhã o Senhor possa falar com a gente. Que nessa manhã nós possamos sair daqui edificados, nós possamos sair daqui aprendendo um pouco mais daquilo que o Senhor quer que a gente aplique no Teu reino, que a gente aplique nas igrejas, meu Pai. Então, Deus, nessa manhã que os líderes possam entender, Jesus, o papel, a importância que cada um tem, aquilo que o Senhor tem preparado para a vida desses líderes, Jesus. Então, Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude a entender o nosso propósito cada dia mais, que o Senhor tem falado tanto comigo, Deus, que entender o propósito é fundamental. Entender, saber para onde devemos ir, como devemos ir, é fundamental para a nossa caminhada contigo, Deus. Então que o Senhor cada dia mais, Pai, nós te pedimos isso, que o Senhor continue a confirmar o chamado, a confirmar aonde cada irmão meu aqui deve estar, Deus, porque aí seremos utilizados da melhor maneira, seremos as melhores ferramentas na obra, Jesus. Então, Deus, nos ajuda, Pai, a entender o nosso propósito. Nos ajuda, Pai, a estar no lugar certo. Nos leva para esses lugares, Jesus, aonde devemos estar. Que a gente não perca tempo, Senhor. Que a gente não gaste as nossas energias em coisas erradas, em coisas, Pai, que não é aquilo que o Senhor tem nos chamado. Então, Jesus, nós pedimos, Pai, por misericórdia, porque precisamos do Senhor, porque, Jesus, temos nossos achismos, temos nossas ideias, nossas vontades, mas se não for a Tua vontade em nós, de nada vale, meu Pai. E Jesus, será, Pai, perda de tempo, será, Pai, esforço em vão. Então, Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Jesus. Nós precisamos do Senhor, precisamos, Pai, que o Senhor nos coloque no prumo, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada líder aqui, Senhor. Aqueles que muitas vezes ainda pedem confirmação, que às vezes estão atuando em 2, 3 ministérios, porque o ministério por si só não é o mais importante, mas é a Tua obra, Jesus. É fazer aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, aquilo que seremos úteis no Teu reino, aquilo, Senhor, que abençoaremos vidas, fazer aquilo, Pai, que vai edificar pessoas que estão ao nosso redor, que, Pai, faremos a diferença, que seremos, Pai, luz e sal em qualquer lugar. Então, Deus, nos livra de perder tempo, nos livra, Jesus, nos livra, Pai, de sermos, Pai, sem utilidade aonde a gente estiver. Que a gente pare, Pai, de enrolar, de querer, Pai, levar as coisas de uma forma leviana, Senhor. Então nos ajuda, Pai, porque aqui estamos como líderes, meu Pai, e eu sei que aqui o Senhor tem preparado esse povo. Eu sei, Jesus, que aqui há um povo escolhido. Eu sei que aqui, Deus, Pai, muitas vezes aquele que o Senhor vai contar para edificar outras vidas, para trazer conversões, Pai, para aqueles que estão no mundo perdidos, meu Deus. Então, Deus, que nessa manhã nós possamos cada vez mais, Jesus, cada vez mais sentir o chamado em nós, ter a confirmação, porque, Pai, eu posso hoje dizer com alegria, Senhor, com alegria, que o Senhor confirmou isso na minha vida e da minha esposa, Jesus, e eu desejo isso para os meus irmãos. Eu desejo isso, Pai, a confirmação do chamado, a confirmação da vocação, daqueles que eles devem fazer, Pai. Nos ajuda, meu Pai, nos ajuda nessa manhã, porque tudo será mais simples, tudo será mais fácil. Colocaremos, meu Pai, menos empecilhos, menos dificuldades, colocaremos menos desculpas, Jesus. Nos ajuda, Deus, nos ajuda. Dá força, meu Pai, aqueles que estão às vezes com problema, Pai, em suas casas, problemas familiares,
problemas financeiros, e muitas vezes isso rouba a energia para trabalhar para o Senhor. Deus, traz solução, Jesus, traz solução para que eles, Pai, consigam direcionar a mente, o esforço, o coração para trabalhar para o Senhor. Deus, resolve, meu Pai, por misericórdia dos meus irmãos, essas dificuldades, esses problemas, meu Pai, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus que quer, Pai, cuidar de nós, e que nós possamos depositar, Deus, as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas preocupações no Senhor. Oh Jesus, que a gente não fique mais ansioso pelo que há de vir. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, a gente tem visto cada vez mais, Pai, muitos da igreja se preocupando simplesmente com as suas próprias vidas, Pai, se preocupando simplesmente em atender os seus desejos pessoais. Jesus, levanta um povo aqui, Jesus, preocupado com vidas. Levanta aqui, Senhor, líderes que vão olhar e entender no olhar, Pai, de outra pessoa que precisa de ajuda, que está carente, que precisa de uma oração. Jesus, traz essa sensibilidade em nós, Pai, que nós possamos nos preocupar menos com os nossos desejos, com coisas às vezes tão banais, com coisas às vezes tão fúteis, Jesus, porque, Pai, eu sei que o Senhor olha para nós, eu sei que o Senhor quer, Pai, trazer solução, quer trazer, Pai, até os mimos para nossas vidas. Mas Jesus, sabemos que é melhor dar do que receber, sabemos que é melhor servir do que ser servido, Jesus. Então, Deus, levanta aqui líderes assim, Pai, posicionados, determinados, Pai, em se preocupar com quem está ao seu redor, porque isso é o Evangelho, isso, Pai, é viver Jesus. Então, Deus, nos ajuda aqui nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Vá. Então, Deus, o Senhor, Pai, faça aqui nessa manhã, prepare os nossos corações. Prepara, Jesus, para que nenhuma palavra seja perdida. Prepara, Jesus, para que o Teu Espírito Santo ministre nossos corações, para que nada se perca, Jesus, para que a gente possa sair daqui com um plano de ação, com ideias, Pai, e com força de vontade para fazer, cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Que a gente não perca mais tempo, Deus, que nós possamos ser muito produtivos, Pai, na obra, Deus. Nós queremos, Pai, ser cada vez mais eficazes, Jesus. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoal, puder me ajudar a distribuir aí as apostilas? A gente teve pouca fé, eu acho que não vai ter apostila para todo mundo hoje. Como a maioria aqui já sabe, todo TCL a gente entrega a apostila para vocês. Então, o de hoje o tema é discipulado. E você na apostila aí você vai encontrar só uma coisa que eu lembrei. O TCL passado sobre a arte de discipular, a arte de pastorear, sobraram algumas apostilas. Então, caso você não tenha, ou você não pegou, ou você não veio, e você quer levar uma apostila dessa, a arte de pastorear, para casa, que é um conteúdo também muito rico, ou você quer levar para a sua igreja, para alguém que não veio, não conseguiu, você passa lá no fundo depois e pega com a gente uma apostila. Combinado? Falar da apostila de hoje. Tema discipulado, você vai encontrar a primeira coisa que você vai encontrar na sua apostila é um esboço curto e simples do que o pastor Sérgio Caetano vai falar aqui hoje para a gente sobre discipulado. Depois você vai encontrar aqui alguns pensamentos sobre discipulado, que é a segunda parte aqui da apostila, refletindo sobre o discipulado. Depois você vai encontrar aqui um texto, um artigo curto também do... Quantos aqui conhecem o pastor e professor Jonas Madureira? Cara bastante conhecido na igreja brasileira. Tem um texto dele aqui também falando sobre o custo do discipulado. Tanto o custo de você andar em discipulado com Jesus, quanto você discipular outras pessoas. Então você vai encontrar esse material também na sua apostila. Depois nós colocamos aqui, anexamos o capítulo 10 de um livro que chama A Formação de um Discípulo, que é a bibliografia que a gente também construiu essa apostila. E nós vamos sortear hoje aqui também 3 livros desse, A Formação de um Discípulo,
O autor é Keith Phillips, se eu não me engano, da editora Vida. E você vai encontrar aí na sua apostila o capítulo 10 desse livro, que é sobre o discipulado relacional. Então, é um capítulo muito legal. E depois, no fundo da sua apostila, quem ainda não está com a apostila, levanta a mão aí. Tá. Tem mais gente aqui na frente com a apostila. Ainda tem a apostila? Precisa. Quem ainda não recebeu, levanta a mão aí, por favor. A última parte da sua apostila aí você vai encontrar a cartilha do discipulador. Aí é um material nosso da Igreja Cristã da Família que os irmãos produziram a respeito da cartilha e o manual do discipulador, que a gente vai falar aqui mais tarde a respeito de como é o nosso modelo discipulado e como nós estamos como Igreja Cristã da Família pensando na questão do discipulado. Então, é isso. Não deixe de ler essa apostila na sua casa, não deixe, é um material muito rico para você. E, Helder, para a gente ganhar tempo, vamos lá. Acho que vocês não devem conhecer, esse aqui é o pastor Sérgio Caetano. Tive o privilégio de estudar com ele lá no seminário de teologia. Um pastor da Igreja Cristo Reina, muito querido, muito amado. É um prazer nosso ter você aqui. Fique à vontade. Vamos orar por ele? Deus, te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de ser ministrados pela vida do pastor Serginho, Senhor. Que o Senhor use com graça, Deus, com liberdade, Senhor, o nosso meio. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos instrua no caminho que o Senhor quer nos ensinar. Senhor, que a Tua palavra seja viva e que ela mude o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Abençoa as Suas palavras, a Sua boca, Senhor, que ele seja um instrumento nas Tuas mãos, para que seja feita a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Obrigado pelo privilégio de estar aqui, confiança dos líderes, pastores. E peço desculpas, nós tivemos muito transtorno para chegar. Tinha umas obras em frente ao aeroporto, ficamos parados, não tinha como sair e acabamos chegando atrasados. Muito feio isso, fazer isso na igreja dos outros ainda, né? Mas eu me peço desculpa aos irmãos, mas que bom que estamos aqui juntos, né? Eu queria só dizer que está comigo o Bispo Dene e a Lígia, que são nossos pastores de jovens, ali atrás, a minha esposa, a Elza, e o cooperador da igreja também, o Anselmo, e a esposa a Kátia, estão aqui atrás. E eu fico feliz de poder andar junto com os irmãos, que são também nossos discípulos, né? E é assim, é melhor andar em dois do que um só, né? Se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, estou feliz em conhecer os irmãos. Isso, que eu falei de uma microfonia, eu afastei um pouquinho. Se der para tirar esse grave, que a minha voz não é assim. Eu tenho uma voz horrível, eu nunca gostei da minha voz para ministrar, mas Deus me chamou para ministrar. Então a gente tem que regular na tecnologia, entendeu? Para não deixar vocês aí sofrerem tanto. Queridos, buscando em Deus uma direção para compartilhar com os irmãos, nós percebemos a necessidade de retornarmos um pouco a alguns fundamentos. Então nós vamos rever algumas coisas a partir do texto, que inclusive está proposto, né, como tema da igreja esse ano, sobre discipulado, que é justamente Mateus 28, de 16 a 20. Então você já deixa separado esse texto, que a gente vai procurar refletir, fazendo uma exposição, e vamos então conversar um pouco sobre algumas questões que são importantes sobre o assunto. Então, Mateus 28, se você tiver aí uma Bíblia, já deixa aberto. Vamos usar alguns outros textos, mas vocês vão ter aqui, quem quiser ir anotando,
No esboço que a gente enviou, parece que não tinha os endereços de todos os textos ainda, mas vocês podem anotar então no próprio esboço que está aí na tua apostila. Eu queria começar com uma leitura do texto, e se eu pudesse ler junto com vocês, seria muito melhor. Pode ser? A gente ler uma versão só, aqui, depois você acompanha na sua Bíblia. Então vamos juntos, por favor. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E eu estarei sempre com vocês, até o fim. Bom, sem querermos aqui lançar mais uma ou mais algumas definições sobre o termo em si, né, discipulado, nós queremos nos voltar para o conceito primeiro, né, principal, que foi justamente a ordem que Jesus... Ok, desculpa. Melhorou? A ordem que Jesus deu para os seus discípulos. Primeiramente foi escrito o Evangelho de Marcos, então nós vamos recorrer também aos outros evangelhos para verificarmos qual a perspectiva de cada evangelista a respeito da ordem, do comissionamento de Jesus para que nós fizéssemos discípulos. Então vamos usar alguns textos correlatos nesse sentido. E considerando também alguns detalhes importantes, principalmente em Mateus. Nós vamos nos limitar a isso, com certeza não vamos esgotar um assunto como discipulado hoje. Espero que o Senhor use muitos irmãos, tanto aqui da igreja quanto de fora, para que esse ano seja um ano de muita edificação para essa igreja. Já temos orado nesse sentido, e Deus sempre tem, né, pessoas que vêm e trazem uma exposição importante, relevante, e que possa nos orientar para o cumprimento da nossa missão. E vamos então destacar algumas questões importantes, orientadas nas Escrituras em Mateus 28. Sobre os motivos e as maneiras, né? Porque é uma coisa que a gente se importa bastante, essa questão de por que eu devo discipular e como fazer isso, né? A gente precisa não só saber os fundamentos, mas nós precisamos praticar, precisamos fazer discípulos, senão a gente fica muito tempo estudando e não se faz discípulo, né? A gente fica um expert, pós-doutor em discipulado, mas sem nenhum discípulo. Então, acho que a ideia é justamente o inverso disso, né? Então, hoje se tem também muitos métodos, muita coisa até importada, né? Ou até descontextualizada, aí, trazida aqui para o Brasil, e às vezes a gente já pensa, puxa, como eu preciso crescer no discipulado, já vou adquirir esse material aqui, como fazer e vou embora. Mas eu acho que o assunto precisa ser visto com mais cuidado, mais profundidade, e também dentro do contexto de cada comunidade, de cada igreja. Então a gente vai analisar também essa questão de termos equilíbrio no momento de escolher a melhor maneira de praticar o discipulado. Com certeza, a gente não pode diminuir, né, o sentido do discipulado, não podemos limitar a um ou outro método. Existem muitas maneiras de se conquistar um discípulo, um seguidor de Cristo. E nós precisamos estar abertos para isso, dependendo da nossa cultura, do nosso contexto social, enfim, não é? Então, na exposição bíblica, a partir de Mateus 28, 16 a 20, nós consideraremos, a partir de agora, então, alguns
detalhes desse texto. Versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. É interessante que eles estavam exatamente no monte onde Jesus havia dito, ordenado que estivesse. Havia marcado com eles no monte, na Galiléia, nesse monte. E eles estavam lá. E, embora alguns estavam duvidosos, né? Mas obedeceram. Um detalhe que já nos chama a atenção, porque eles obedeceram a despeito de suas dúvidas. Eles confiaram em Jesus, na palavra de Jesus, mesmo que não tinham condições de acreditar plenamente em algumas coisas. E mesmo em fatos, porque quando eles encontraram Jesus na montanha, já havia ali evidências da sua ressurreição. Mas no monte, alguns não conseguiram acreditar que Jesus estava ali. O discípulo de Jesus nem sempre, né, precisa entender tudo antes de obedecer. A vida do cristão, ela precisa estar baseada na fé. A fé é, Jesus disse, então eu faço. Por quê? Porque será inevitável que não dê resultado. Se eu obedecer exatamente como ele disse, se eu estiver exatamente no lugar que ele disse para estar, se eu estiver, independente da minha avaliação, às vezes a gente tem isso também no discipulado, é um grande bloqueio que se tem. Ah, mas eu não posso estar em tal lugar. Ah, eu não devia estar aqui. Ah, eu não devia estar com tal pessoa. Ah, eu não devo ter contato com aquele ou aquela. E a gente acaba se privando, muitas vezes, de buscar uma direção no Senhor. Se eu estou no lugar certo, eu estou com a pessoa certa, na circunstância certa, então se ali o Senhor determinou que eu estivesse, se eu tenho paz no coração em estar ali, então eu estou no lugar certo, ainda que eu não entenda tudo. Quantos entenderam? Amém? Não, aqui a ordem não era de qualquer pessoa. Não é assim, eu preciso ter uma obediência, qualquer pessoa que me falar em nome de Deus, e o que disser eu vou obedecer. Não é o caso. Aqui foi Jesus que falou, estejam em tal montanha, tal dia, tal horário. E eles foram, e alguns foram sem crer, né? E lembrando que Jesus já havia passado com esses discípulos em torno de quase 3 anos. Olha que interessante, inclusive quando eu meditava nesse texto para a gente ter essa parte aqui, eu fiquei muito confortado com essa palavra. Porque se Jesus, que era Jesus, quem acha Jesus top assim? Jesus, certo? Jesus é Jesus. Ele passou 3 anos com esses caras. Mas após 3 anos, alguns ainda eram incrédulos. E eu? Não é? Às vezes a gente fica falando, puxa, estou tanto tempo falando de Jesus para esse colega de trabalho, estou tanto tempo tentando sinalizar a fé para o meu vizinho, do condomínio, do bairro. Eu estou tanto tempo tentando, mas parece que o cara não entendeu nada. Tem gente que até vai para a igreja, né? A gente vinha no carro dando muita risada junto com os nossos irmãos. A quantidade de gente, irmãos, que está na igreja hoje, e a gente está tentando até discipular, e que nunca se converteram, é uma quantidade absurda. Não creram. Não creram. Nós vamos entrar nessa parte também, de falarmos sobre a questão do Evangelho. O discipulado, ele vai começar na proclamação. Se eu não tenho a exposição do Evangelho como ele é, a ponto de deixar os ouvintes perplexos, horrorizados, com as pernas quebradas, como no sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Este Jesus que vocês mataram. Você imagina ouvir um sermão desse? O seu pecado matou o Senhor. E eles ficaram como que apunhalados e perguntaram, então o que faremos? Aí Pedro diz, se arrependam, sejam batizados e recebam o dom do Espírito.
Então aí começa o discipulado. Começa o discipulado na proclamação do Evangelho. Porque se alguém não nasce de novo, não pode tomar leite. Se alguém não se converteu de verdade, não há o que ensinar. Não tem como você mostrar as coisas do céu, do alto, como Paulo diz aos Colossenses, né? Se vocês já ressuscitaram. Então busca as coisas que estão em cima. Como que você vai entender as coisas de cima se o homem natural não entende? Então, se eu não tenho uma pregação do Evangelho, se eu não dou punhaladas nos corações com a verdade toda do Evangelho, é bem arriscado que eu consiga adeptos para a minha igreja, que eu consiga pessoas que se sintam confortáveis no ambiente da comunhão, mas corre-se o risco dessa pessoa não estar convertida, e aí não existe discipulado. Não tem como discipular alguém que não ouviu o Evangelho e não se converteu, não creu de verdade. Oremos por esse povo não alcançado dentro das nossas igrejas. Amém? Poucos améns, mas não tem problema. Eu creio nisso. Eu sei que tem um remanescente que ora por isso, por conversão de gente rotulado de crente, que estão na igreja, mas nunca se converteram, porque não se sentem miseráveis, não se sentem agraciados. E uma das grandes dificuldades que nós temos de evangelizar é justamente quando não entendemos o tamanho da graça de Deus revelada a nós. Deus é tão gracioso comigo que eu não posso viver isso sozinho. Eu preciso compartilhar isso. Eu não posso deixar que as pessoas lá fora vão morrendo sem Deus, sem salvação, e vão para o inferno. E eu estou tão feliz, que culto maravilhoso, que comunhão, mas e o outro lá fora está morrendo. Então nós precisamos perceber essa necessidade de lidar com as pessoas, com a mensagem do Evangelho, porque a palavra de Deus é como um martelo que quebra a pedra, vai batendo até quebrar o coração. Então, se você está evangelizando alguém e está difícil, Jesus demorou 3 anos, todo dia, era um discipulado integral, né? Ele vivia com esses discípulos. Aí de repente encontra na montanha, alguns não conseguiram crer. Então você imagina a gente, né? Então fica bem, continua, não para não, tá bom? Vamos lá. Sem pressa, né, queridos? Nós precisamos entender a urgência do discipulado, do nosso comissionamento em persuadir pessoas a Jesus, mas nós precisamos tomar cuidado com a pressa humana. Eu vou falar uma frase filosófica muito profunda, se você quiser anotar ou depois ouvir a gravação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É profundo? É profundo. Eu quase chorei aqui, assim, deu uma... Mas vejam bem, a urgência do discipulado não pode gerar em nós ansiedade, porque a ordem da palavra é: não estejais ansiosos por coisa alguma, inclusive para discipular, né? De vez em quando eu desço o gueto ali dos crentes na Conde de Sarzedas, e eu vejo gente procurando material, como fazer isso, como fazer, e tem gente que fala assim: tem algum livro aí para aumentar o número de gente na minha igreja? Como assim, né? Aí a pessoa encomenda lá pela internet e tal. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Deus não mandou a gente fazer a igreja crescer. O nosso comissionamento não é para multiplicar os números. A gente precisa tomar cuidado com isso. Vamos ver isso daqui a pouquinho. Inclusive, olha o que Paulo diz aos Coríntios quando estava havendo uma briga lá. Eles estavam disputando, né, entre seus líderes. Então cada um tinha as suas preferências e tal. Os irmãos já conhecem isso, não é o nosso tema, mas eu queria ler com os irmãos esse texto. Você pode ler comigo? O que Paulo diz para combater a questão da divisão na igreja de Corinto? Ele diz: eu plantei, mas... Tá, esse versículo está até bonito, não está? Olha que lindo. Eu plantei, Apolo regou,
Mas Deus é quem fez crescer. Agora, olha o 7, logo depois do café da manhã. Dá uma olhada. De modo, pode ler comigo? De modo, nem o que planta, nem o que rega são... Não, vamos parar aí um pouquinho, peraí. Vamos reler essa parte? De modo que nem... Quem plantou? Paulo está falando de quem? Ele. Então Paulo está dizendo assim, nem eu, nem Apolo somos alguma coisa. Mas ele usa unicamente, exclusivamente, Deus que efetua o crescimento. É Deus que faz crescer. Se não está crescendo, pode ter alguma coisa errada na nossa semeadura, na nossa plantação e na maneira de regar. Mas Deus não falha em dar o crescimento para aquilo que a gente semeia em obediência. Quantos entenderam? Não é isso? Desculpa eu ficar mexendo com os irmãos, mas pela manhã geralmente precisa. A gente estava até rindo lá que tem eu mais alguns irmãos ali que a gente é meio lento de manhã. Então eu sou daquele de sair para a sala com a xicrinha de café primeiro, vou para o sofá. Não precisa me falar bom dia, é desnecessário. Eu não chego a dizer assim, só se for para você, bom dia. Não, assim não. Mas tipo assim, não precisa conversar, atualizar nada, porque eu não gosto de conversar muito cedinho. Eu preciso tomar um café, a cafeína precisa subir, então eu vou lendo, aí depois eu acordo, aí tudo bem, dá para dar um sorriso, bom dia. Então de manhã não é muito fácil, né, queridos? Mas vamos lá, vamos trabalhar. Jesus trata com os céticos, com os incrédulos, com muita naturalidade. É interessante para a gente entender isso, embora alguns não creram, não acreditaram que ele poderia estar ali agora ressuscitado e se cumprindo tanta coisa que ele tinha tentado ensinar antes, ele tinha falado antes já, avisado eles não estavam ali, não era uma surpresa Jesus ressuscitar. Jesus tinha falado e tinha avisado, mas eles não conseguiram crer. Mas Jesus não tem problema com isso. Você sabe que uma questão muito importante no discipulado é qual a estrutura do discipulador. Às vezes a gente está em crise em relação à nossa fé, à nossa confiança em Deus, à segurança da nossa salvação. Às vezes a gente não entendeu nem do que a gente se converteu, do que exatamente. A gente foi perdoado de quê? E irmãos, é lógico que a gente não quer ser acusado e não temos orgulho de lembrar dos nossos pecados, mas a gente precisa pelo menos guardar a proporção. Você precisa guardar pelo menos a quantidade de coisas que o sangue de Jesus te purificou. Você precisa lembrar disso e falar assim, quem eu era, e olha agora, olha quem eu me tornei em Jesus. Tem alguém aqui que sente isso assim? Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu sinto isso. Você consegue dar um glória a Deus e dizer assim, glória a Deus, eu não sou mais a mesma pessoa. Por quê? Porque eu fui chamado para ser discípulo de Jesus. E quando eu decidi segui-lo e comecei a aprender dele, que é manso e humilde de coração, eu encontrei descanso para a minha alma. Então quando você tem segurança do discípulo que você é, então você não se desestabiliza quando você lida com o ceticismo alheio, com a incredulidade do outro. Não importa, eu sei que o poder não está nas minhas palavras. Eu costumo sempre dizer para as pessoas, eu consigo falar até ao seu ouvido, mas Deus fala ao seu coração. Ele pode falar. Então eu vou continuar. Tem aquele ditado mais antigo, eu não sou muito antigo, mas vou fazer 49 esse ano, mas eu me lembro muito desses ditados. Meu pai dizia muito quando estava vivo, água mole em pedra dura, tanto dá, tanto bate, até que fura. Então o Evangelho, queridos, o Evangelho, Paulo diz assim, eu não tenho nem vergonha dele, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Então você vai crer, não na sua ministração, você vai crer na sua ordenação. Quem mandou você fazer? O que ele falou para fazer? Você está criando o seu próprio método, o seu próprio fundamento para falar para as pessoas? O que tem de gente hoje ensinando esoterismo, sabe? Ensinando misticismo, sabe? Esses evangelhozinhos de água com açúcar, de Jesus vai mudar toda a tua vida, você nunca mais vai sofrer. Olha que mentira, Porque eu sofri muito mais depois que eu decidi por Jesus.
glória a Deus agora, mas não tem problema. Mas é isso, não pode mentir para ninguém. A gente tem que dizer a verdade. Renunciar a tudo quanto tem e tomar a sua cruz diariamente e seguir. Então, se isso não estiver bem resolvido para você, você vai ter problema com os céticos e os incrédulos. E vai ter sempre aquela coisa, aquele ali eu não vou falar não, porque ele deve ser difícil de ser salvo. A gente não tem isso às vezes? Tem gente que a gente não acredita. Sabe o que aconteceu comigo recentemente? Abriu uma nova igreja na minha rua. E de alguns amigos que eu conheço e tal, aí fui visitar. Quando eu chego nessa igreja, Helder, todos os meus vizinhos que eu nunca acreditei que fossem salvos, estavam tudo lá, cantando, dando glória a Deus, aleluia. Eu falei, não é possível, que vergonha. Eu nunca falei, porque eu imaginei que esse cara era amaldiçoado, ele não tinha como se converter, era um cara muito perverso, muito terrível. Ele não gostava nem de crente, como que eu ia falar de Jesus? Ele estava lá convertido na igreja dos outros. Glória a Deus mesmo, porque ele se converteu, mas a minha igreja não recebeu nenhum novo membro, porque eu não falei, não evangelizei, eu não insisti, eu não persisti, até porque eu nem entendi que tinha que ter algum esforço para persuadir alguém. Eu achei que, eu já peguei a emenda, né, da salvação pela graça, e achei que o discipulado também era de graça. Mas Jesus disse que o discipulado não, o discipulado custa tudo. A salvação é de graça, mas o discipulado você tem que planejar, investir, e no contexto Jesus disse, se alguém começar a construir uma torre e não sabe como terminar, né? Você tem que planejar, você tem que ser intencional, você precisa ter compaixão da pessoa e investir, oração. Às vezes o demônio está lá agindo diretamente, tem uma possessão. Sabia que tem muita gente possessa de demônio nos nossos dias, e que ela não vai não vai receber por parte desses espíritos malignos que dominam o pensamento, a mente. Ele não vai permitir que essa pessoa ouça o evangelho. Jesus falou, o diabo tira a semente e não permite nem que ela seja depositada na terra do coração. E às vezes você precisa passar um tempo jejuando, orando, intercedendo, repreendendo, de longe. Amém. Não é lá para a pessoa, né? Satanás, não. De longe, Senhor, cobre aquele... Quem que você está evangelizando? Vai, fala um nome. Um nome. Nelson. Senhor, vem com teu amor sobre o Nelson. Não há dureza que o Senhor não possa quebrar. Senhor, repreende o maligno na vida do Nelson. Vem para o culto de oração, ora, clama nos cultos, toda oportunidade. Senhor, quebra essa incredulidade. Espírito Santo, invade o coração do Nelson, convencendo do seu pecado. Você vai ter, às vezes passa anos. Aí minha mãe, vou para o interior, minha mãe tem 87 anos. Todo dia ela que abre a igreja para oração matinal. 87 anos. O joelho dela tem 2 marcas assim, que ela não gosta de mostrar, mas eu gosto sempre de dizer, mãe, quando eu crescer eu quero ser igual a senhora. Porque ela, inclusive ela falou para mim esses dias, puxa, eu estou vivendo tanto, né, filho? Mas eu descobri uma coisa, Deus me deu a missão de interceder até o fim da minha vida. E eu vivo com o prazer de orar. Achei demais isso. E eu cheguei na casa dela e fui contar da igreja que foi fundada na minha rua, e estava cheia de vizinhos. Ela falou assim, todos esses eu orava por eles. Em 1974. Em 85 eu orava por esse. E ela foi revendo os pedidos de oração que ela orava para que Deus salvasse tais e tais e tais vizinhos. Inclusive aonde inaugurou a igreja era a casa de um alcoólatra que batia na mulher, que espancava os filhos, que dava um trabalho. A rua inteira sabia do escândalo que aquele senhor causava. Hoje a igreja é lá no quintal dele. Porque alguém há anos atrás orou, outro regou e Deus fez crescer. Então, nós precisamos considerar que Jesus trata igualmente a todas as pessoas. O Evangelho precisa ser pregado a toda a criatura, a todas as pessoas, indistintamente. Fez cara feia? Não importa, ora, daqui uns 15 dias você dá uma sondada, entendeu? Quer um chiclete? A pessoa, quero, Jesus te ama, olha, e dá um chiclete, entendeu? Vai indo devagarzinho, que a fera se amansa. Quem sabe uma hora dessa, muitos dos teus amigos estarão aqui ao seu lado, servindo ao Senhor. Então não desista.
Versículo 18. Vamos lá, todos irmãos. Então, aproximou-se deles e diz. O que ele diz? Primeiro, ele se aproxima de quem? Crentes e incrédulos. O cristão precisa pregar, não escolher o seu auditório. Então Jesus, ele viu os crentes que creram que ele estava ali na montanha e os incrédulos. Porém ele se aproxima de todos eles e diz para ele: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. A incredulidade de alguns, insisto nisso, não deve nos desmotivar na tarefa do discipulado. O poder está no Evangelho de Jesus. Vamos rever esse texto de Romanos? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação. De quem? De todo aquele que crê. Não importa se é judeu ou se é grego. O poder está no Evangelho. Precisamos tomar muito cuidado para não nos equivocarmos em relação à expectativa de onde virá esse poder. Eu quero que a minha igreja cresça. Eu quero que a minha igreja tenha muitos novos discípulos. Eu quero que os meus amigos se convertam. Eu quero que, enfim, né? Quando se fala dessa coisa de discipulado para a igreja crescer, fica muito no coletivo. Eu quero mudar um pouquinho isso. Vamos mudar um pouco. Eu quero trazer muitas pessoas a Jesus. Eu quero guiar muitas pessoas a Jesus. Eu quero cumprir o meu papel, minha missão no mundo, ganhando familiares, parentes, amigos para o Senhor. Eu quero. Inclusive, queridos, a igreja só vai receber uma nova cara. A igreja só vai receber um novo período de vida, porque quando nascem bebês nas casas, eu tive 3 filhos, o meu mais velho está com 24 agora, né? Eu tenho uma menina com 13 e o meu caçulinha de 10 anos. E cada nascimento foi uma mudança radical em casa. Parece que a vida se renova. Parece que muita coisa boa, né? Filho é bênção mesmo. É herança do Senhor. Quem, né? Tenham filhos, irmãos. Bastante mesmo. Tenham. Né? De 7 para 14, assim. Deus abençoe. Então, aí, mas novos discípulos agregados à comunidade traz nova vida, traz novo ânimo, né? Traz também desconforto para os filhos pródigos que ficaram. Por quê? Porque a gente tem que sair da zona de conforto. Não tem como a gente crescer no discipulado se nós estivermos estagnados, se sentindo confortáveis. Primeiro que o Espírito Santo quer mexer no nosso coração e causar compaixão. E isso é individual, não é igreja. É todo mundo. Ai, Deus está fazendo na minha igreja. Não, o ideal é que você entenda o que Deus está fazendo através de você. Porque no corpo de Cristo você tem um papel específico que é teu, não é do outro. E todos têm, não somente dons para servirmos uns aos outros, mas todos temos a incumbência direta do Senhor, de que sendo salvos, Deus faria de cada um de nós um arauto, um proclamador do Evangelho de Cristo. Nunca transfira essa responsabilidade, porque é pecado fazer isso. É omissão. Alguém vai fazer. Hoje vai ter o grupo de evangelização. Eu não vou porque eu não faço parte do grupo de evangelização. Uai, sou. Como assim? Né? Existem igrejas, inclusive, que pastores não evangelizam mais. Espero que não seja o caso aqui dessa igreja, que eu não conheço, né, os pastores. Mas, eu sou já o líder do louvor. E não está cantando na pracinha do seu bairro. Não está evangelizando à noite por aí. Só está cantando aqui. Como assim?
Não, nós precisamos assumir individualmente a nossa responsabilidade de falarmos do amor de Deus. Ontem eu cheguei em casa, eu era magro, quem não me conheceu, agora eu estou gordo, porque eu estou sendo curado de um problema emocional e eu não consegui engordar de jeito nenhum. Então eu casei com 45 quilos. Deus fechou a visão da minha esposa, colocou um amor no coração dela tão tremendo que ela rastejava assim. Eu não entendia, mas Deus é bom. 25 anos. E agora que eu engordei, o Senhor abriu a visão. Nossa, você está bonito. Hoje ela fala. Mas eu cheguei, olhei na rua, lá embaixo na minha rua, eu moro numa ladeira. Olhei lá embaixo, estava uma moça que eu oro por ela há muitos anos. E de tempo em tempo eu entro na casa dela. Não dizendo isso com orgulho próprio, nada disso, mas eu sou o único cristão da rua que recentemente entra na casa dessa mulher. Porque ela é mãe de santo, o filho dela é homossexual, mora com um rapaz em um dos quartos, e ela é uma pessoa muito debochada, ela tem um linguajar todo de baixo calão. Porém, o primeiro dia que eu entrei na casa dela e dei um abraço nela, ela chorou por um período grande e começou a abrir o coração dizendo que ela era a pessoa mais infeliz desse mundo. Traída pelo marido, abusada, e dentro havia um vazio. E naquele dia eu comecei a sentir compaixão por essa pessoa. E essa semana eu cheguei em casa, quando eu olhei lá de baixo, ela falou assim: Serginho, você engordou? Olha, falar pra mim que eu engordei, vocês imaginam como eu era magro, né? Você engordou? Eu falei, engordei, depois eu vou aí para bater um papo. Quer dizer, eu já deixei fechado que eu vou entrar na casa dela de novo. Orem por mim, o nome dela é Gilvanete. Eu quero ver aquela mulher jogar os ídolos, os vestidos da macumba e servir ao Senhor. E discipulado é isso, faz anos que eu venho. Mas o Senhor está colocando no meu coração cada dia mais uma compaixão tão tremenda, que eu olho para ela, às vezes dá vontade de nem ir para o culto de domingo. Acho que eu vou ficar na casa dela falando de Jesus com a minha esposa e deixar os irmãos lá louvando. A gente se empolga, irmãos. A gente, quando vê umas luzinhas coloridas assim, ó, aqui tem ar-condicionado, aí, ar-condicionado, a cadeira é estofada, né? O som, né, tá ajustando, né, Helder? Tá melhorando, ó, já melhorou aqui. Durante o culto já, Deus está dando, irmãos. E o que é isso? Prosperidade. Um endereço legal, chegou, o meu carro entrou no estacionamento. A minha igreja não tem estacionamento, para na avenida. Termina o culto, você vai olhar, o carro não está lá mais. Enfim. Mas que conforto! A gente se acomoda. A gente se acomoda. Que o Espírito de Deus possa agir no nosso coração, de modo a restaurar a compaixão pelo perdido. Não é pelo irmãozinho que você está acostumado a ver, pela pessoa que você tem afinidade. É por aqueles que até duvidam de você, como duvidaram de Jesus. Essa mulher que eu estou falando para vocês, a Gilvanete, ela odeia, ela declara: eu odeio o crente. Aí eu até entrei numa crise uma vez, eu falei: será que eu não sou crente, meu Deus? Porque ela diz que gosta da gente, eu e a minha esposa, ela gosta. Alguma coisa tem aí. Por isso que eu digo que às vezes a gente precisa perguntar: Senhor, qual é o lugar certo que eu devo estar? Com quem eu devo estar exatamente? Glória a Deus. A minha oração nessa manhã, queridos, é que não eu, mas o Espírito de Deus possa te encher um pouco mais da presença dele, de modo que você perceba alguém que está chorando pertinho de você, e que Deus quer te dar essa pessoa. Deus quer te dar essa pessoa, porque Deus vai usar você. Vai usar você. Ah, mas eu? O poder não está em você, seu bobo. O poder está no Evangelho. Se alimenta do Evangelho, porque Deus vai usar você, e você vai trazer a pessoa para a igreja, vai trazer para o Senhor, vai poder andar junto com ela, vê-la se convertendo, se arrependendo, descendo as águas do batismo, vendo-se-la batizada no Espírito Santo, cheia do poder de Deus. Por quê? Porque você se tornou sensível, você se tornou compassivo. Ai, meu coração, Senhor, manda dor no coração de cada um de nós. Envia, Espírito Santo, faz doer. Santo Deus, faz cessar toda indiferença.
Se o meu coração está esfriando, aquece-o de novo, por favor. Porque eu preciso sentir compaixão por aqueles que estão sem Deus, sem paz, sem esperança. Foi-me dada quanta autoridade? Toda. Eu coloquei uma definição ali, sem querer subestimar os irmãos. O que é autoridade no termo bíblico? É justamente o direito. Jesus está dizendo assim, eu tenho todo o direito. Ele está falando de legalidade. Jesus chama crentes e incrédulos e lhes diz toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus recebeu do Pai o direito de dominar aquilo que os homens não sabem fazer bem por causa do pecado, da queda. Deus tem o direito de fazer e o faz de modo perfeito. E você sabe que o sentido do termo também fala de jurisdição. Jesus não somente recebeu do Pai todo o direito e autoridade de dominar, de governar, mas ele também recebeu essa autoridade sobre todas as coisas. É isso que ele está dizendo aqui. Não há lugar que Jesus não entre. Não há lugar que Jesus não possa dominar. Não há lugar que Jesus não possa alterar a natureza das coisas para alcançar alguém. Não há lugar. Não há lugar. Eu queria que você nessa manhã se preparasse para entrar em lugares que você nunca imaginou entrar. Por quê? Porque Ele disse toda a autoridade. Eu queria que você repetisse essa frase para o teu coração receber essa palavra. E diga assim, toda a autoridade foi dada a Jesus, nos céus e na terra. Glória a Deus. Esse é o fundamento. É por isso que a gente discipula. É por isso que a gente sai no nosso dia a dia, formal ou informalmente, não importa o lugar, o local, a circunstância. Houve uma oportunidade, eu sou um arauto do Senhor. Houve uma oportunidade, eu sou um arauto do Senhor. Você sabia que isso ajuda até na questão, não está no meu roteiro isso, mas eu queria pontuar, ajuda até na questão de ter muito crente que vive tão envolvido com pecado hoje em dia, né? Não sei se aqui tem, lá na igreja nossa tem alguns. Que você olha e fala assim, já viram isso? Ninguém fala nada. Tá. Na minha igreja tem isso aí. Assim, será? Né? Será que é isso mesmo? Queridos, não há lugar que Jesus não entre. Não há circunstância que o faça recuar. Ele age velando pela sua palavra, sempre. Então, o nosso papel é proclamar, é ser arauto. E quando a gente se torna um arauto, com consciência, com intenção, a gente se envolve menos com o pecado. Quantos entenderam? Você sabe por que muitos de nós, às vezes ainda estamos de braços dados com algumas coisas que a gente já sabe que é feio, que Deus não gosta, mas fica aí, né? Assim. Mas se você se posicionar como um arauto do Senhor, a sua consciência aumenta muito. Para que você está em cada lugar que Deus te coloca? Irmãos, é incrível até o detalhe. Por que você pega ônibus, metrô? Por que você anda de carro? Por que você vai por onde você vai? Por que você encontra as pessoas que você encontra? Por que você trabalha onde trabalha? Quem aqui crê na soberania de Deus? Quem aqui crê que Deus não perde um detalhe do desenrolar da nossa história? Nós precisamos nos posicionar como arautos. Por quê? Porque até onde vai o domínio? Até onde vai a ação poderosa de um Deus que quer salvar? Até onde vai?
O salmista diz, Salmo 103:19, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei, domina sobre tudo o que existe. Ah, mas tem uma loja maçônica ali. Ah, tem um centro de umbanda. Ah, tem uma seita tal. Ali tem uma boate, uma casa. Você pode começar a acreditar. O Senhor reina lá. O Senhor reina nos recônditos do inferno. Ele reina. Você crê num Deus sem limites? Amém. Então pregue o evangelho dele. E quando ele mandar, vá exatamente onde ele mandou. Fale com quem o Senhor direcionou, com quem o Senhor colocou e te deu paz. E às vezes até a mensagem está aqui, quase saindo. Então hoje fique livre do medo. Fale de Jesus. Fale de Jesus. Ainda mais num tempo como o nosso, né? Que a gente tem tanta informação circulando, é tanta informação, e tem tanta gente sabida nesses dias. E fala. Irmãos, a gente fala demais e não fala de Jesus. A gente precisa falar menos, orar mais e proclamar o Senhor. Não sei se vocês precisam disso, eu entendo que eu preciso. Falar menos, quem fala menos peca menos. Então fala menos, fala mais Jesus. O discipulado e a soberania de Deus. Surgiu-se lá entre os discípulos uma ideia dessa questão de poder, né? Que ocorre muito no meio dos homens. Disputa pelo poder. Quando eu me estabeleço, ai se alguém mexer com o meu trono. Nós temos essa tendência, uma tendência humana influenciada pelo maligno. E que ela prevalece no meio da igreja visível, não da invisível. A igreja remanescente só tem um rei, assentado no único trono, e o único que é digno de ser adorado. Aquele que recebeu do Pai um nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo. A Ele o louvor nessa manhã. A Ele a glória nessa igreja, hoje e sempre. Quem consegue um minutinho de adoração exaltando o Senhor, diga: Jesus, assuma o teu trono, é teu. Mas é sério, essa oração a gente está fazendo aqui. Deus vai derrubar alguém. Você sabia? Quem estiver usurpando, Ele derruba. Puxa mesmo, não pode, é pecado tentar usurpar. Desculpa, interrompi sua adoração. Voltemos. Senhor Jesus, ocupa o teu trono de fato, a partir da minha vida, da minha casa. Que ainda, Senhor, que pela fé eu esteja assentado contigo, por tua causa, nas regiões celestiais, mas diante da tua glória eu me prostro diante do teu trono. Que esta igreja possa viver uma experiência real e profunda, Pai, contigo, no sentido de caminhar rumo à prostração diante do Senhor, o único que é digno de ser adorado. Em nome de Jesus. Olha lá, surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Olha o papo dos discípulos com Jesus. Você imagina Jesus discipulando esses caras e ouvir um negócio desse? A gente já partiria logo para... Eu mereço isso. Eu estou ouvindo. A gente falaria assim, né? Não, eu não estou ouvindo isso. Olha o que os discípulos dizem. 25. O que Jesus disse? Os reis das nações dominam sobre elas. E os que exercem autoridade sobre elas são chamados de benefeição. Os caras são bons. Mas o que ele diz no 26? A igreja pode ler? No discipulado, a gente precisa tomar muito cuidado para não querermos dominar naquilo que não é nosso. Não é nossa atribuição. Domínio. Que
Na maioria das vezes, todo domínio humano, quando ele se estabelece sobre os discípulos de Jesus, a tendência é virar tirania, violência, agressão. Porque nós humanos não sabemos dominar. Por isso que Jesus falou, ao invés de vocês dominarem, deixa comigo, eu domino, mas já dei o exemplo, agora sejam servos. Você quer ser grande para Jesus no reino de Deus? Aprenda a dizer em que posso ajudar. Aprenda a colocar o avental, a toalhinha, a bandeja e servir. Esse é o maior cargo e a maior função que tem no reino do Senhor. É puxar a bacia, tirar as sandálias e lavar os pés. E não tinha nem tênis pé Baruel naquela época. O apóstolo Pedro fala sobre isso, né? Quando ele dá instrução para os presbíteros, está falando para líderes, supervisores da igreja, que deviam cuidar dos discípulos de Jesus. Então ele diz, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplo. Dá uma olhada, queridos. Disso aqui a gente pode tirar modelo, sabia? Ao invés de você ligar lá para a América, pedir negócio tal, pelo correio, Amazon, né? Não, olha o modelo aí. Não, eu quero discipular. Alguém já se converteu, eu quero andar junto. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Forte isso, né? Eu não gosto muito desses textos, mas é a palavra de Deus. Vamos lá. Qual a base do discipulado? Por que então que nós nunca devíamos ter parado ou nunca devemos nos acomodar com a falta de um discipulado eficaz na igreja? Porque a base do discipulado é a autoridade de Jesus. Isaías viu isso. Você lembra quando Isaías, lá no 63, ele vê um homem vindo com um vestido todo salpicado de sangue, manchado de sangue, como de Edom, né, da cidade de Bosra, onde aconteciam massacres terríveis, e ele vê esse homem como um que vem de um massacre, todo lambuzado de sangue, com vestidos, né, brancos, porém salpicados, e ele pergunta, né, quem é este que vem de Edom, com esses vestidos manchados da cidade de Bosra? E ele ouve a voz do Senhor dizendo, sou eu, que falo em justiça, sou poderoso para salvar. Glória! Irmão, a salvação é algo muito profundo e sério. É arrancar alguém das garras do pecado e do diabo e transportá-lo para o reino do Filho amado. É libertação, é cura. Nós não podemos fazer isso, mas quando nós cremos na autoridade do Senhor Jesus, e que Ele não tem autoridade apenas para salvar alguém, mas Ele teve autoridade para me salvar. Quantos aqui diriam assim, eu fui liberto, o diabo não me tem mais, o pecado não me prende mais, eu posso escolher. Tem alguém aqui que já está dizendo não para algumas coisas? Porque a gente é salvo e traz tudo, você sabe disso, né? Ninguém é salvo e no mesmo dia sai tudo. Não, a gente fica, por isso que até hoje tem algumas coisas aqui. Mas quem já viu alguma coisa na sua vida que você pode considerar vencida? Uma área. Pode se alegrar. Sabe quem fez isso? A autoridade de Jesus. O dia que você ouve o evangelho e diz assim, Senhor, eu sou miserável, eu quero isso que o Senhor está oferecendo, essa água, eu quero essa salvação. O dia que você fala isso, o Senhor Jesus repreende tudo que é malignidade,
prisões, cadeias, vícios. Você que entrou aqui nessa manhã ainda oprimido por alguma coisa, o poder de Jesus está agindo já. Sai daqui acreditando. Domingo que vem você não vai ser o mesmo. Não vai. Por quê? Porque o poder, a autoridade de Jesus é que promove a salvação pela ação do Espírito Santo. Então a base do nosso discipulado é o poder, a autoridade de Jesus. Como nós vemos Paulo, né, no seu louvor ali na carta aos Romanos, ele diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Verso 19, vocês, por favor. Mateus 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os e do Filho e do Espírito Santo. Vamos nos deter um pouquinho só aqui na questão da proclamação do Evangelho. Vamos usar um termo aqui emprestado de Randy Pope, em seu livro recente, inclusive muito bom, que eu recomendo. Não trouxe ele para mostrar, mas você pode anotar aí. É o livro da editora Ultimato, lançado agora em 2017, Discipulado na Igreja Local, é o nome do livro. Muito interessante, ele usa esse termo, evangelho proclamacional. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que o discipulado começa após o batismo. Ah, quem se batizou? Então a gente vai formar uma turma, vai direcionar para o discipulado. Para Jesus o discipulado começa na proclamação. Começa na exposição do Evangelho para que a pessoa tenha fé para decidir que vai seguir a Jesus. Então ele vai decidir ser discípulo na proclamação. Inclusive se falharmos na pregação do Evangelho, expondo toda a verdade, o processo de discipulado será prejudicado. Entenderam essa questão? Ok. Então, a proclamação do Evangelho, nós temos aí Marcos, Mateus e Lucas. Marcos escreveu primeiro e ele usa uma outra ênfase. Mateus usa: vão e façam discípulos. Olha o que Marcos diz: vão pelo mundo todo e preguem, proclamem. Então Marcos vai tratar da questão da proclamação. O evangelho proclamacional é um evangelho que precisa ser proclamado como arauto. Marcos destaca isso e Lucas nos dá uma síntese. Inclusive, se você quiser entender, eu quero começar a aprender mais sobre uma síntese do que eu devo tratar com as pessoas. Lucas 24, 44 a 49. Lucas 24, 44 a 49. Eu vou deixar esses textos depois com o Gui e ele passa para vocês, ok? Então você vai simplesmente ter ali um tratado, né? Lucas vai falar que tudo que estava escrito no Antigo Testamento devia se cumprir a respeito de Jesus. E depois ele diz assim, que está escrito que o Cristo havia de morrer, ao terceiro dia ressuscitar, e que em seu nome seria pregado o arrependimento, para perdão de pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. E ele diz: vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder. Então, quando é que a pessoa se converte? Paulo diz aos Efésios, né? 1,13, que é quando ouve e crê na palavra da verdade. Efésios 1 e 13. Então você vai ter aí um parâmetro de quando é que eu levo uma pessoa a ser discípulo. Não é quando ela gosta de mim, quando ela cria afinidade comigo. Você sabia que pode ser que tenham novos discípulos que nunca criam afinidade com você, com a sua pessoa, mas quando ele conhecer a pessoa de Jesus... Ok, 20, último versículo. Mais. Mateus 28, 20. Ensinando-os a obedecer. Olha lá o que vem depois.
ensinando-lhes a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Você pode pegar no mínimo o Sermão da Montanha inteiro e ensinar para um novo discípulo, que ele vai assimilar se ele tiver nascido de novo. É um discípulo que se tornou discípulo de Cristo para se relacionar com você e através de você conhecer o Senhor por meio do que Ele ensinou. Discipulado relacional é isso, não é a minha relação. É a minha relação direta, porém, o objetivo é aquilo que Paulo diz aos Gálatas 4:19. Qual o motivo? Até que Cristo seja formado em vocês. E isso é uma vida, às vezes. Gera um custo altíssimo. E eu queria concluir ressaltando a última parte do versículo 20. O que Jesus diz? Vocês vão ensinar, nós precisamos ser fiéis no ensino. Discipulado sem ensino não é discipulado. Discipulado sem conteúdo não é discipulado. Hoje tem uma onda, vocês sabem disso, eu acho que muitos sabem, de um discipulado relacional, onde a pessoa se relaciona com outro pecador miserável e não sai disso, e ficam lambendo suas feridas, confessando seus pecados, mas não há ensino. Sem o ensino não há discipulado, não há amadurecimento. Pode até ficar infantil, mas não cresce. E eu quero encerrar dizendo para os queridos irmãos que por mais que a tarefa do discipulado tenha um custo, se a realizarmos conforme a orientação do Senhor, na dependência do seu Espírito, como os primeiros discípulos fizeram, ficaram em Jerusalém até que o Espírito viesse. No nosso caso ele já veio, mas nós somos orientados a buscarmos revestimento do Espírito Santo, dependência do Espírito para sermos discipuladores. E a fidelidade do discipulado traz a presença de Jesus para a igreja. Eu queria ler o último texto com a igreja para a gente orar, pode ser? 1 Pedro 5:4. Esse verso é sequência do 3 que nós lemos, que não pode dominar os discípulos de Jesus. A gente não pode ter domínio, não podemos manipular com a nossa vontade. Nós precisamos ser exemplo para o rebanho. Por quê? Olha o que diz o texto. Vamos juntos. Quando o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Quantos estão esperando Ele voltar? Quando Ele voltar, nós daremos conta de cada detalhe de como cumprimos a nossa missão. Santo Deus, obrigado pela Tua presença, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que foi exposta aqui. Eu te louvo, Deus, porque ela é a semente da vida. O Senhor é aquele que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Oramos pelas nossas vidas individualmente, Santo Deus, pedindo que o Senhor reaqueça o nosso coração na consciência do nosso comissionamento. Deus, nós precisamos de uma razão para viver, e a razão é o Senhor, a razão é a Tua glória, a razão é o Teu reino, a razão é que muitas vidas venham para o Teu lado e Te glorifiquem. Em nome de Jesus, eu Te peço também, Paizinho, que o Senhor desfaça em mim e nos meus irmãos toda a malignidade, tudo aquilo que vem para travar, tudo aquilo que vem para reter, tudo aquilo que vem, Senhor, para brecar a nossa tarefa do discipulado, que seja, Senhor, derribada por terra, cada um desses obstáculos na minha vida, na vida dos meus irmãos, e nós Te daremos graças por isso, em nome do Senhor.